Que a paz de Jesus e de Nossa Mãe Maria Santíssima se encontre com todos. Essa é uma noite muito especial, é a noite do conselheiro, é a noite do amor, da caridade, do perdão. Vamos rogar a Deus a presença dos espíritos iluminados que possam se fazer presente nessa noite de estudo. Vamos pedir que nossa irmã Vânia Regina seja intuída no seu estudo, para que a palestra corra muito bem e que acalme os nossos corações. Que Deus abençoe a todos. Graças a Deus. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a essa noite de estudo aqui no Centro Espírita Caravana do Conselheiro. É com muita alegria que eu, Vânia Regina, do 14º Conselho Espírita de Unificação, estou hoje aqui participando juntamente com vocês desses estudos. E hoje nós vamos falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos conversar. Eu digo que eu não faço palestra, eu sou uma pessoa que converso, né? Espírito falante, né? O médium falante. Mas é isso. Então nós vamos falar sobre o tema da nossa noite de hoje, a fé humana e a fé divina, né? É do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, o item 12. Então nós vamos aqui trocar as nossas reflexões, né? Embora eu não receba, vocês possam estar assistindo, aí a gente vai deixar aqui uma contribuição pequena, né? Através também, né, da fala, da orientação dos benfeitores espirituais à luz da doutrina dos espíritos. Então vamos lá. Começando o nosso tema da noite de hoje, nós vamos primeiramente falar sobre alguns conceitos, né, gerais da fé. O que a gente entende, né, por fé? O que os dicionários trazem para a gente? O que diz a fé, né? No latim, fit, no sentido profano, significa dar crédito na existência do fato, fazer bom juízo sobre alguém, expressar sinceridade no modo de agir. Quando o testemunho no qual se baseia a confiança absoluta é a revelação divina. Fala-se de fé no seu sentido religioso. A fé, neste sentido, não é um ato irracional. Com efeito, o espírito humano só pode aderir incondicionalmente um objeto quando possui a certeza de que é verdadeiro. E esse conceito está lá na pequena enciclopédia de moral e civismo, né? E também tem um outro no Aurélio, dicionário Aurélio Buarque de Holanda, está aqui, ó, firmeza na execução de uma promessa ou de um compromisso. E também tem o nosso querido Emmanuel, também contribuindo para o nosso entendimento, também dando, né, o seu conceito. Ter fé é guardar a luminosa certeza em Deus, certeza de que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. É quando a gente já tem aquela convicção, né? Eu creio, eu sei. E isso está lá no Consolador, na revista Consolador, na questão 354, né? Psicografada por Chico Xavier, ditada por Emmanuel. Então, aí a gente já tem uma ideia de que a fé ela pode ter vários aspectos, né? Então, agora nós vamos ver aqui no sentido do objetivo da fé. E aí a gente se pergunta, né, qual é a finalidade do esforço religioso em minha vida? Para que eu preciso ter fé? Né? E aí a gente sabe, conforme a orientação também dos benfeitores espirituais e até mesmo da atual medicina, a gente precisa acreditar, nem que seja apenas em nós mesmos, independente de qualquer religião, de ter ou de não ter uma religião. Porque através da fé, a gente também tem o autoconhecimento.
A fé representa a bússola, a lâmpada acesa, a orientação dos nossos passos através dos desafios da vida, né? A fé que não produz é semelhante à lâmpada aparatosa, ou seja, apagada, que não esparze claridade, é inútil. E isso quem nos fala é Joana de Ângeles, né? Também fazendo com que a gente possa refletir melhor para que podemos ter fé, por que precisamos, qual é o objetivo da fé. É a questão também quando a gente fala da autoestima, né? Hoje em dia existe uma epidemia aqui no mundo, né? Contextualizando, a gente vê que nunca se falou tanto em saúde mental, né? Nunca se falou tanto também em questões de depressão, né? Ansiedade e uma série de outros perturbações mentais aí psicológicas, né? Mas por quê? Às vezes a gente também percebe que é essa falta de fé em si mesmo e na melhora do que a gente está vendo ao nosso redor, no nosso próprio mundo. E aí a gente se entrega, né? A gente acaba entrando nessas crises, nessas enfermidades. E para nós espíritas sabemos, né? A enfermidade, é claro, do corpo, que também afeta a alma, mas também, né? Quando a gente desanima, a gente pode promover ainda coisas mais graves, né? Enfermidades, né? Da alma mesmo, né? Então a gente vê essas questões todas com os nossos queridos benfeitores. E agora sim, vamos entrar aqui no aspecto a fé segundo Allan Kardec nos fala. Fé é um sentimento que comporta entendimentos diferentes. Examinando o capítulo 19, que nós estamos falando agora, do Evangelho segundo o Espiritismo, reconhecemos no pensamento de Allan Kardec três sentidos distintos para a fé. A fé como crença. Ele fala para a gente aqui, resumidamente, né? A fé é uma crença não baseada em evidências, né? Esse conceito transparece na Carta dos Hebreus, né? Capítulo 11, item 1, né? Capítulo 11, versículo 1, perdão. A fé é um meio de demonstrar as realidades que não se veem. Examinando a fé com crença, Kardec reconhece que, sob esse aspecto, pode a fé ser raciocinada ou cega. Para nós espíritas, a gente fala muito nisso, a questão da fé raciocinada, né? A fé raciocinada para nós é justamente essa questão. Kardec, como um grande homem de ciência, ele não acreditava em qualquer coisa. Para trazer, né, a doutrina dos espíritos, revelar para nós a doutrina, codificar, e não só codificou, mas também contribuiu. Ele era um homem de ciência, um homem que investigava, um homem criterioso, um homem de bom senso. E aí, então, ele procurava fazer todas as pesquisas, né, necessárias para que ele pudesse ver, né, trazer para nós essa nova forma de encarar o mundo através da doutrina dos espíritos que estava se revelando. Então, quando ele fala nesse sentido, né, a fé que é raciocinada, é porque a gente também, na doutrina dos espíritos, a gente não diverge da ciência. A doutrina dos espíritos tem como base ciência, filosofia e a religião através da moral cristã. Então, também, na questão da religião, dessa crença, é uma crença que tem condições lógicas, o pensamento do que acontece conosco realmente no nosso dia a dia, né? Do que acontece, do que nos faz acreditar ou não nisso ou naquilo, diferenciar, no caso, o mito da verdade, porque pode ser comprovado tanto com a ciência humana, densa do corpo físico, quando aqui encarnados, e o que a ciência humana ainda não consegue explicar, complementa-se com a ciência do plano invisível superior, do mundo espiritual, né? A gente sabe que a vida continua. Ora estamos na carne, ora estamos fora da carne, né? Um dos princípios básicos da doutrina dos espíritos é a reencarnação. É a crença em Deus único, a reencarnação, a pluralidade das existências, né? A comunicabilidade dos espíritos, a pré-existência e sobrevivência da alma após deixar o corpo físico.
Então, a gente crê nesses princípios, mas a gente crê raciocinando. E não aquela questão de falar, mistérios, não se pode. Não, tudo deve ser conhecido, tudo precisa ser revelado, mas no seu tempo justo, na hora justa, porque a natureza também não dá saltos. Não se podia aparecer a doutrina espírita lá naquele século das trevas, não havia condição. Então foi preciso esperar diversas encarnações de nós aqui na Terra, que viesse o iluminismo, que viesse a era das ciências, né, para que a gente pudesse entender bem o que a espiritualidade superior estava trazendo para nós, para o nosso próprio progresso, acreditar que somos capazes sim de construir um mundo melhor dentro de nós, no cerne, na intimidade da alma e também refletindo isso no coletivo, através dessa nossa convivência, através dessa nossa vida de relações. Também os Espíritos revelam para a gente que a gente vive unidos, né, mergulhar em rede. A palavra agora do momento é essa, tecnológica, né? Conectados em rede, através das nossas vibrações, mergulhados nesse fluido cósmico universal, e a gente se conecta, semelhante atrai semelhante, nos mesmos padrões vibracionais, vamos atraindo pensamentos, sentimentos, e assim a gente vai se soerguendo, trabalhando nesse progresso, a lei do progresso, as leis divinas. E nesse sentido aí, né, a gente vai vendo essa questão que Kardec traz para nós num desses aspectos da fé raciocinada, né? E aí também a gente vem aqui a fé como confiança. A fé confiança que se tem na realização de uma das coisas, perdão, a fé, a confiança que se tem na realização de uma coisa, a certeza de atingir determinado fim. Ela dá uma espécie de lucidez que permite que se veja em pensamento a meta que se quer alcançar e os meios de chegar lá, de sorte que aquele que a possui caminha, por assim dizer, com absoluta segurança. Essa fé, quando sincera e verdadeira, é sempre calma, faculta paciência que sabe esperar, porque tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao objetivo visado. Então, essa fé-confiança também é a autoconfiança. Me faz lembrar agora aqui no momento, né, a própria fala de Jesus, né? Credes no Pai, credes em Deus, credes também em mim, né? Então, ele fala isso para nós no Evangelho. E aí a gente também precisa confiar em Deus, em Cristo, mas também em nós mesmos. Jesus como guia e modelo para todos nós na humanidade terrena, mas nós precisamos fazer a nossa parte como seres individuais, como seres inteligentes da criação, filhos deste Pai de amor, né? Que também, né, nos espera de nós para que a gente possa progredir, crescer, evoluir, e é através do mergulho carnal que a gente pode também, né, é, verificar esse processo, experimentar esse processo, seria mais preciso, né, para que a gente possa crescer, né, se aprimorar, né, até chegarmos a satisfazer a única determinação que o Pai tem para nós, né, sermos espíritos felizes, espíritos puros como Jesus já chegou, né, alcançou isso, né. Então essa confiança é necessária. E mesmo independente da religião, que eu tenha confiança em mim, mesmo que eu tenha confiança no bem, né? Porque a fé também ela pode ser utilizada para o bem ou para a questão do mal. Aí a falha humana, né? A questão do ser humano que ainda está em evolução, que ainda ignora determinadas questões e aí já não trabalha essas questões aí da construção do homem de bem. Ainda não trabalha essas questões, ainda não despertou para essa necessidade do ser, né? Então, a gente também precisa ter essa confiança viva, né? E como nós seguimos a Jesus Cristo, somos espíritas, é a mesma coisa que dizermos que somos cristãos, porque Jesus é o guia modelo, a gente sabe, né, que fora da caridade não há salvação. E tem a lei, né? Todas as leis
universais que regem a vida, né? A lei de progresso, a lei de destruição, a lei de sociedade, igualdade, tudo lá no livro dos Espíritos, na quarta parte, que nos faz entender essa conexão, essa fraternidade, né? Desse Pai Criador. Então, a gente precisa também ter essa fé raciocinada para não nos tornarmos nem fanáticos e nem também, né, aquelas pessoas ficarmos ainda adiando, né, ou melhor, estagnados nesse processo de dor que nada mais é do que a gente não compreender nem direito quem nós somos, nem quem o Pai é, né, o Criador, né, como vivemos assim no orbe terreno, né, e principalmente nos dias atuais, que a gente vê tanta violência, né, tantas notícias que fazem parte desse processo, fechamento de um ciclo de provas e expiações para um ciclo de regeneração. E quando se a gente for observar bem esse estudo, né, da humanidade, da evolução da humanidade na Terra, a história fala isso para a gente vai ver perfeitamente que já vivemos ciclos lá atrás, em outras vidas, em outras reencarnações, anteriores a essa presente, né? Do século das trevas, dá um exemplo aí que a gente viu. E lá naquele momento, nós que estávamos ali encarnados, não poderíamos fazer que passar aquela peste bubônica da Inquisição, daquela coisa toda, estava estagnado ali, né? A própria espiritualidade explica muito bem para nós como foi aquele período para o planeta Terra. Mas o tempo todo nós estamos nesse processo de progresso, de renovação, de melhoria. Então, para cada ser suportar esses desafios da vida, né, esses obstáculos que surgem a cada tempo, porque faz parte do nosso crescimento, do nosso amadurecimento espiritual, né? Então a gente precisa entender, precisa ter essa fé, nem que seja só em nós mesmos. Não, eu vou melhorar, eu sou capaz de melhorar. Algo vai acontecer, mas eu tenho certeza que vai passar. Vai passar, para que a gente possa é, sair dessa para algo melhor. Eu posso até nem ver, mas aqueles que aqui estarão vão passar. Mesmo que eu não acredite em reencarnação, não acredite em nada, mas vai passar a fase da dor para que uma nova fase venha e seja uma fase melhor. Mas feliz é o processo que nós estamos vivendo agora também. Saindo da prova e expiação para a regeneração. Mas aí tem essa eclosão, essa mistura. Parece até que o mundo, os fatos ultimamente, né, que a gente tem ouvido, parece até que o mundo só impera a violência, o egoísmo. Mas sim, ainda existem diversos níveis de evolução de espíritos encarnados aqui na Terra. Por isso a gente vê essa eclosão, como se diz, o escândalo, né, do mal, né? Parece que o mal está imperando, mas Deus não perde, não está dormindo. Deus não perde o controle de nada. Deus prevê e provê. Dá oportunidade a esses espíritos que há muito não reencarnavam na Terra, para reencarnarem nesse momento, para aprenderem ainda com aqueles que já têm a tendência ao bem, que já fazem esse esforço contínuo para serem um homem de bem, que está lá também no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, para seguir esses ensinamentos do Cristo, mesmo que não seja por questões religiosas, mas que acredita que o bem é que vai prevalecer e não o mal. O bem vai prevalecer porque vem de Deus, tem fonte geradora segura, infinita, eterna. O mal não, o mal vem da nossa própria ignorância em conhecer as leis universais, as leis divinas e esses mecanismos da lei. E aí geramos esse mal, né? Até aprendermos como crianças, né? Como estão aprendendo lá a obedecer os pais, né? Não, não vai por aí porque você vai cair. Não, vai, correu, caiu, falou. Aí sofre as consequências. Mas aí vem o pai de amor, né? E vai cuidar até que aquela ferida sare, se refaçam os tecidos e continua dali já com um exemplo vivo. Não vai mais repetir aquele erro, não precisa mais repetir aquele erro, porque sabe que dói. Então, assim somos nós, né, aqui encarnados. Por isso somos chamados também de crianças espirituais, mas que já estamos saindo dessa fase de crianças, muitos de nós aqui encarnados
só estamos saindo dessa fase de crianças espirituais para uma adolescência, pelo menos, né, para a gente poder amadurecer um pouquinho mais. Mas a natureza não dá saltos. E para cada espírito tem o seu tempo de amadurecimento. E é claro que sobre tudo isso a providência divina sempre está atento, acolhendo a todos nós, né, para que a gente possa caminhar na luz e nos tornarmos melhores a partir de nós, na intimidade do ser, também refletir essa melhoria no mundo aonde habitamos, que é aqui na Terra. Né? Aqueles que não tiverem mais condições de aqui encarnar, já sabemos que irão para os outros orbes, né? Pluralidade das existências do mundo também, e lá completarão seu tempo também, terão novas oportunidades para vivenciarem aí esse aprendizado de amor e luz. Então tem essa questão da fé e confiança. Indo mais adiante, a fé, é a terceira frase aqui que Kardec nos coloca, a fé como determinação, coragem, força interior. A terceira dimensão da fé pode ser identificada em uma mensagem mediúnica, recebida em 1863, assinada por um espírito protetor que Kardec inseriu no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. O autor define fé como a vontade de querer que a certeza de que essa vontade pode obter satisfação. Segundo ele, a fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem se vençam os obstáculos, assim nas pequenas coisas e nas grandes coisas. Essa dimensão da fé pode ser classificada, segundo o autor mediúnico, em fé humana ou fé divina, conforme o homem aplica suas faculdades à satisfação das necessidades terrenas ou das suas aspirações celestiais e futuras. O homem de gênio que se lança à realização de algum grande empreendimento triunfa se tem fé, porque sente em si que pode e há de chegar ao fim colimado. Certeza que lhe faculta imensa força. É justamente isso sobre o que falávamos, logo assim que iniciamos aqui a nossa conversa, a nossa fala. Precisamos ter bom ânimo. É Jesus que fala conosco. Tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E ele também fala, né? Tudo que faço, um dia vós podereis fazer e muito mais. Então é essa fé aqui que necessitamos também para podermos ir adiante, acreditar que o bem vai vencer. E nós fomos criados para o bem, e não para a dor nem para o sofrimento. A dor e o sofrimento são consequências das nossas ações que agridem, transgridem as leis universais. Então, por isso, nós precisamos aí ter essa força que nos dá bom ânimo para curarmos essas nossas enfermidades que, infelizmente, nesse momento, nos avassala tanto, né? Depressão, ansiedade, desânimo, enfim, causando uma série de suicídios, causando agravamentos do nosso estado, ao invés de nos libertarmos desse ciclo de dores. Então, precisamos mesmo ter fé, Jesus sempre como foco e modelo, né? Para quem é religioso e para quem não é religioso, a questão de fazer o bem. É simples, fazer ao próximo é simples assim na forma de dizer, de se saber, de se entender. Fazer para o outro, eu quero que façam para mim. Se eu quero ser respeitado, eu preciso respeitar. Se eu quero que me façam o bem, eu também preciso fazer o bem, né? Independente de qualquer questão religiosa, né? Então é isso, essa fé que a gente precisa construir. A fé também é isso, uma questão de construção. Ela é inata em nós, mas em germe. E nós precisamos buscar os caminhos que façamos essa construção de fortalecimento através do uso da nossa razão e também dos nossos melhores, dos nossos sentimentos nobres. Né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como você mesmo. O amor incondicional, o amor fraternal. Né? A gente precisa aprender a construir isso.
E é nessa lida do dia a dia, começando aqui no nosso cadinho familiar, no nosso cantinho, no nosso pequeno núcleo, que é a base da sociedade em que vivemos, né? A gente começando nesse pequeno núcleo para que possamos daí expandir aonde quer que estejamos, no nosso trabalho, na nossa vizinhança, aonde quer que a gente vá transitar enquanto encarnados e também depois de desencarnados. Então a gente precisa construir esse fortalecimento buscando a verdade que nos liberta dessas dores, né? Buscando os caminhos que Jesus nos orienta aí para seguir. Então isso é importantíssimo para nós, para que possamos sair desse turbilhão, né? Desse remerrão aí de dores e sofrimentos. A verdade que nos liberta vem também com essa construção da fé viva, ativa, raciocinada, né? O devotamento, né, ao bem, a resignação, ao sofrimento, entendendo que não é castigo, entendendo que porque eu sou azar. Não existe sorte nem azar. Existe sim a consequência das nossas escolhas, a consequência das nossas ações. Ninguém é vítima de ninguém. Somos vítimas de nós mesmos, de acordo com as nossas escolhas, com as nossas ações, com aquilo que cultivamos dentro de nós como sentimentos, né? Então a gente precisa ter esse cuidado, oração e vigilância, para saber o que estamos construindo dentro de nós, né? Cultivando dentro de nós e o que estamos externando, né? Não só com as nossas ações, mas com as nossas vibrações também. Então, é essa necessidade que temos no momento de construir essa fé viva, ativa, raciocinada, fraternal, incondicional, para que possamos cumprir o mandamento maior, né? Como Jesus nos explica o tempo inteiro nesse evangelho de amor e luz, né? Então, vamos lá. E aí ele diz aqui, continuando, o homem de bem, crente em seu futuro celeste, deseja encher de belas e nobres ações a sua existência. Aure na sua fé, na certeza da felicidade que o espera, a força necessária e ainda aí que operam milagres de caridade, de devotamento e de abnegação. E conclui o autor espiritual, né, da mensagem que ele estava falando. Se todos os encarnados se achassem bem persuadidos da força que em si trazem e se quisessem pôr a vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até hoje eles chamam de prodígios e que, no entanto, não passa de um desenvolvimento das faculdades humanas. Isso está lá no Consolador, revista semanal de divulgação espírita. Então, a gente vê que a gente precisa fortalecer a nossa vontade, crer no bem. O bem só nos faz bem, né? Então, ele diz aqui aquela coisa, né? Se você, também nesse capítulo 19, né? A fé que transporta montanhas. Se vocês tivessem a fé do tamaninho de um grão de mostarda, correríamos montanhas. E não são montanhas de solo, de pedra, de rocha, não. São montanhas do egoísmo, das mágoas, né? Dos queixumes, né? Da negação dos fatos que estão acontecendo. Então a gente precisa, né, da falta de solidariedade, de empatia, né? A gente precisa muito mover essas montanhas de dentro de nós, da intimidade do ser, né? Perdoar, compreender, né? A benevolência, a indulgência para com as faltas alheias, o perdão. A gente costuma orar o Pai Nosso, a única oração que Jesus nos ensinou e explicou para nós, né? E a oração dominical. E no Pai Nosso a gente ora, né? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra. Mas aí a gente inverte os papéis. A gente quer que a vontade do Pai seja igualzinho à nossa, né? E não ao contrário, a gente inverte os valores. A gente não busca compreender que vontade celeste é essa, que vontade suprema é esta. E aí a gente coloca, né, Deus como se fosse igualzinho a um ser humano. Deus está com raiva, Deus se vinga, Deus castiga. E não é.
não é esse o caminho, não é essa a verdade. Jesus nos revela uma outra forma, né? E a doutrina ainda aclara ainda mais, né, tirando o véu das questões das parábolas, para que a gente possa entender melhor, tirar da letra, como a gente fala, o espírito, para que a gente possa entender a verdade, esses mecanismos, essa vontade suprema do Pai, né? E a vontade dele são essas leis universais que nos equilibram, que nos gestam, que nos nutre de forças salutares, né? E que nos impulsiona para a frente e para o alto, a lei de progresso, até que alcancemos, né, a questão de estarmos lá na questão número 100 do Livro dos Espíritos, né? Lá aquele topo daquela pirâmide de evolução didaticamente ali bem colocada, né? Para que a gente possa entender melhor, sejamos espíritos puros, celestes, como Cristo diz para a gente, como ele nos promete. Vós sois deuses, tudo que eu faço, um dia vós podereis fazer, e ainda muito mais, né? Então a gente precisa dessa fé bem raciocinada, né? Então, a gente aqui continuando para as nossas reflexões, a gente vai pensar aqui nas nossas reflexões já finalizando um pouquinho, caminhando para o final, né, dos nossos estudos, a gente vê aqui que mudanças que acarretam a fé, né? Então a gente vai ver aqui, ó, a fé acarreta o otimismo sadio, vontade de viver, e essa vontade de viver já está até comprovada pela ciência humana, pela medicina, né? Já foi feito estudos realizados, e são feitos sempre estudos realizados, que aqueles pacientes que sofrem da mesma enfermidade, que tomam os mesmos medicamentos, aqueles que têm fé em alguma coisa positiva, se recuperam bem melhor e mais rápido que aqueles que não acreditam em nada, com aqueles que estão ali em desânimo, né, naquele estado depressivo, e que não têm fé nem em si mesmo, nem em nada do que está ao seu redor, né? Então, esses ficam mais tempo até as doenças se agravam, enquanto que nos outros que têm esse pensamento, esse otimismo sadio, essa vontade de viver, é uma manifestação de fé, né? Um desses três aspectos que nós verificamos, conversamos aqui, ou até em mais, que a gente ainda vai descobrir, né? Porque a gente não percebeu aqui nesse estudo. Então, a gente tem essa questão daí dessas que acarreta a fé para nós, como é importante para nos impulsionar para frente e para o alto, vontade de viver, esperança firme no futuro melhor, valorização dos sentimentos de amor ao próximo, otimização do tempo, isso é importantíssimo. A gente fala, sem ordem não existe progresso. Se a gente não consegue se organizar mentalmente, né, fisicamente, com as nossas coisas, com o nosso tempo, é difícil. Hoje em dia falamos muito nisso, né? A vida é uma correria. Não, porque eu não tenho tempo. Quando a gente vê, né, tá lá cantando aquela música, né, do Epitáfio, né? Devia ter, né, corrido menos, trabalhado menos, devia ter visto o sol se pôr, né? Porque a gente devia ter amado mais, né? Olhado mais, prestado mais atenção na natureza. Olha aí a questão daí do aquecimento global, né? A gente precisa aprender a fazer isso, né? Porque isso é que nos faz bem. Nós somos partícipes integrantes dessa natureza, desse tempo que temos aqui enquanto encarnados. E o tempo na questão da imortalidade, nós somos seres imortais. Então a gente sabe que vai deixar o corpo físico e vamos continuar a vida. Então, por que não aproveitar bem já na presente encarnação? A gente não precisa estar adiando. Tem espíritas que gostam muito de dizer isso, né? Vou deixar essa coisa para aprender na próxima. Nessa aqui eu não vou conseguir fazer isso, não. Você já está desistindo de você mesmo, já está desistindo, ó. Cadê o tempo aí? Desperdiçando o tempo. Já está agredindo a uma lei, né? Não matarás, você está matando o tempo porque não se disponibiliza para aprender, não abre, né, a sua mente, né, e nem organiza o seu tempo dentro de você e também o tempo que nós temos aí nas nossas 24 horas, né, em que vivemos aqui, né, temos a hora do repouso do corpo, mas enquanto o corpo repousa, o espírito não dorme, também pode estar em aprendizado, em serviço ao lado dos nossos anjos guardiães.
Então a gente tem que refletir muito sobre isso para não estar perdendo tempo, que é precioso demais para nós, né? Para que a gente não repita os mesmos ciclos viciosos ainda, né? De desperdício. Desperdiçar já é uma coisa assim, se a gente não faz o bem, né? Já estamos cometendo um mal. Então não é o fato de ficar inerte, né? De adiar muitas e muitas vezes aquela oportunidade de aprender a ser um espírito melhor, a ser um ser humano melhor, né? Desenvolvendo a nossa inteligência, desenvolvendo os nossos melhores sentimentos, as nossas próprias virtudes. Isso tudo a gente precisa escolher as nossas prioridades e organizar, né? Otimizar, eu gostei muito disso, otimizar o tempo para que a gente possa evoluir, né? Sair desse ciclo de dores o mais breve possível. E aí precisa fortalecer a vontade em tudo que a gente já pontuou aqui antes para as nossas reflexões aqui diante do Evangelho. Né? Isso aqui é em face, né, da consciência no progresso espiritual. E aí vem uma fala aqui do próprio Evangelho que eu tirei lá do capítulo 19, do item 12, né? E está aqui a fala de um espírito protetor. O magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé posta em ação. É pela fé que ele cura e produz esses fenômenos singulares, qualificados outrora de milagres. Antes que a gente não entendia dizer que era milagre. Hoje a gente, graças à luz da doutrina da ciência humana, da ciência no plano invisível, a gente consegue entender muito melhor. E aí o Espírito fala, repito, a fé é humana e divina. Se todas as criaturas encarnadas estivessem suficientemente persuadidas da força que trazem consigo, e se quisessem pôr a sua vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até hoje chamamos de prodígio. Tornamos a repetir o que já falamos lá num dos slides anteriores. Fizemos questão também de repetir, igual o Espírito aqui repetiu, né? E que é simplesmente, senão, um desenvolvimento das faculdades humanas. Um espírito protetor, Paris, 1863, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, tem 12. Né? E aí a gente fala o agradecimento, lembrando, né, também Kardec aqui, que fé inabalável só é aquela que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. E agradecemos, né, por mais essa oportunidade de estudos, de entendimento, e aí a gente deseja muita paz a todos com as falas de Jesus. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus? Credes também em mim. Está lá no Evangelho de João, capítulo 14, item 1. Né? Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João, capítulo 14, versículo 27. E mais uma fala que a gente também vai recordar novamente, vai insistir e repetir. Dita por Jesus. Tudo que eu faço, podereis fazer e muito mais, disse Jesus. Então, meus queridos irmãos, chegamos assim às considerações finais dos nossos estudos e é muito gratos, né, porque podemos aqui estar refletindo sobre a questão da nossa fé. Fé em Deus, fé em Cristo, fé em nós mesmos, fé uns nos outros e fé em dias melhores. Graças a Deus, eu agradeço a todos os que estão participando, né, aqueles que futuramente vão participarem. Vamos então para a nossa prece de encerramento. Muito grato. Continuemos com os nossos pensamentos elevados. Convido a todos a fecharem os seus olhos e oramos. Obrigada, Pai amado. Obrigada, amado Mestre Jesus. Obrigada a toda essa pleiade de espíritos benfeitores, trabalhadores da seara do Cristo, por mais essa oportunidade bendita de aqui estarmos reunidos em torno desse Evangelho de amor e luz, para estarmos iluminando as nossas almas, refletindo sobre o verdadeiro sentido da vida, o que precisamos para fazer brilhar cada vez mais a nossa vida. E rogamos a Ti, ó Pai, Mestre,
Que esses eflúvios benfazejos que recaem sobre nós nesses instantes, que tanto nos alivia e nos revigora a alma, possam se espargir para todos os irmãos em humanidade, encarnados e desencarnados, levando a cada um esse lenitivo necessário para que todos renovem as suas esperanças, o bom ânimo, a fé viva, ativa nesse bem maior, em ti, ó Mestre amado, irmão de Jesus, em toda essa espiritualidade amiga, que possamos cada vez mais nos ampararmos, nos auxiliarmos mutuamente, aprendendo a nos amar como o Senhor nos ama. E que acima de tudo, Pai amado, ou na oração, e que nosso irmão maior nos ensina, seja feita sempre a vossa grande vontade, assim na terra como nos céus. E que nós aprendamos a nos esforçar dia a dia para bem compreender essa vontade suprema e vivenciar. Muito obrigada. Muita paz, muita luz para todos nós. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigada, meus irmãos. Uma boa noite a todos.